Espírito. É a missionária Denise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só Espírito. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos unidos pela fé, estamos juntos para a glória do nome do Senhor. E eu tenho certeza que ainda esta noite o Senhor, nosso Deus, Ele tem coisas grandes a fazer nas nossas vidas. Que nós possamos crer, que nós possamos confiar no poder desse Deus que é maravilhoso, que é poderoso, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O Deus que nos fortalece, o Deus que nos ajuda a vencer a nós mesmos e a vencer as trevas que tão de perto nos rodeia. E você possa crer nas misericórdias do Senhor. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã e é grande a sua fidelidade. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor por mais um dia de vitória, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, derramado sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E temos certeza de que esse Deus que servimos, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, misericordioso. E tenha certeza que se você está participando dessa transmissão, se você tem participado dessas transmissões, eu tenho certeza que o Senhor, nosso Deus, tem falado ao seu coração através da sua palavra. E que Ele não só tem falado, mas Ele tem operado na sua vida, na sua casa e na sua família. Estamos neste propósito desde 2020 e até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho certeza que esse Deus que nos ajudou até aqui vai continuar nos ajudando até o dia glorioso da sua vinda. Portanto, creia no socorro de Deus que é presente, creia na bondade, na fidelidade, na misericórdia desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso. Eu gostaria de estar lendo com vocês a palavra de Deus que se encontra no livro do apóstolo João, aliás, no livro de João, no capítulo de número 6, o versículo 16 em diante. João, capítulo 6, versículo 16 em diante. O título do texto diz assim: Jesus anda sobre o mar. Glória a Deus. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus, ela nos fala que sendo já tarde, quando veio a tarde, os seus discípulos, quer dizer, os discípulos de Jesus, eles desceram para o mar. Eles foram para o mar. E entrando no barco, passaram em direção a Cafarnaum. Era o lugar para onde eles estavam indo. E já estava escuro. Glória a Deus.
Eu gosto de prestar atenção nesses detalhes. Veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. Além de ser tarde, estava também escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Glória a Deus. Jesus ainda não estava no barco. Era tarde, estava escuro. Eles estavam navegando em direção a Cafarnaum, mas Jesus ainda não estava perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Quer dizer, tudo que estava acontecendo até aquele momento estava colaborando para que alguma coisa desse errado. Porque primeiro era tarde e eles desceram em direção ao mar, pegaram o barco, entraram no barco e estavam indo em direção a Cafarnaum. E já estava escuro. Era tarde, estava escuro. E quando já é tarde, vem o desânimo, vem o cansaço, vem a fadiga. E quando está escuro, se não enxerga direito, fica aquela situação sem saber para onde está indo, o que está fazendo. Não dá para observar como está a situação, como está a natureza. E Jesus não estava com eles no barco. Não estava. Eles estavam até então, estavam sozinhos. E a palavra diz que o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Em outra tradução diz que o vento era contrário. O vento assoprava ao contrário da direção para onde eles estavam indo. Então, começou-se a acontecer uma situação difícil. Uma situação difícil. De repente, assim, começou a acontecer, como às vezes acontece nas nossas vidas, no decorrer da nossa caminhada. Quantas coisas acontecem, tantas coisas assim acontecem para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa paz, para tirar também, muitas vezes, até mexer com a nossa fé. Porque nem sempre, enquanto estivermos caminhando no mar desta vida, nós vamos encontrar só paz. Nós vamos encontrar só harmonia. Nós vamos encontrar tudo tranquilo, tudo bem. É tão bom quando você amanhece o dia e está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas no decorrer do dia tudo corre bem também. É maravilhoso. Mas nem sempre isso acontece. De repente, parece que está tudo tranquilo. Aí começam a surgir as tempestades. Aí o vento começa a soprar, significando alguma coisa repentina que vem para te incomodar, para tirar você do lugar, para tirar você da situação que você está, da calmaria que você está, para tirar sua paz, sua alegria.
E no momento eles não podiam contar com Jesus porque Jesus não estava no barco. Então a palavra de Deus diz que eles estavam indo em direção a Cafarnaum, uma outra cidade. Mas diante de tudo isso que estava acontecendo, eles estavam encontrando dificuldades para conseguir chegar ao lugar que eles estavam almejando chegar. Então a palavra de Deus diz que eles, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Quer dizer, diante de toda aquela situação que eles estavam passando, aquele aperto, eles viram Jesus vindo até eles andando sobre o mar. Glória a Deus. Andando sobre o mar. E a palavra de Deus diz que Jesus estava se aproximando do barco. E eles temeram, porque no momento em que eles viram, eles não perceberam, eu creio que eles não perceberam que era Jesus. Ou então eles não acreditaram, porque Jesus estava andando por cima das águas. E isso daí é algo que não é comum, é algo que não é natural. Ele estava totalmente fora, né, da normalidade. Porque ele estava ali totalmente contrário à lei da gravidade. Mas Jesus estava caminhando por cima das águas. Por quê? Porque para Jesus não existe diferença para caminhar sobre as águas ou sobre a terra. Porque ele tem todo o poder. Então ele caminha sobre as águas, ele caminha sobre a tempestade. O profeta Naum diz que ele tem um caminho sobre a tempestade. Ele sempre vai ter um caminho sobre a tempestade. Porque a tempestade para o Senhor não é nada. Para nós é, mas para ele não. Mas quando nós temos fé e confiança no nome desse Deus vivo, desse Deus poderoso, nós não devemos também temer as tempestades, não. Porque elas vêm. Elas acontecem na vida de todo ser humano. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala lá no capítulo 6, que é para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecermos firmes. Porque o dia mau, ou o dia da tempestade, vem para todo ser humano. Todo ser humano enfrenta tempestades no decorrer da sua vida terrena. E sozinhos é difícil vencer uma tempestade, seja ela qual for. Mas, no momento em que eles viram o Senhor vindo até eles, andando por sobre as águas, eles ficaram com medo. Porque eles nunca tinham visto aquilo. Nunca tinham visto acontecer aquilo. Então eles ficaram com medo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus olhou para eles e disse: sou eu, não temais. Quer dizer, sou eu que estou andando por cima das águas, sou eu que estou chegando, sou eu que estou chegando no barco, sou eu que estou entrando no barco, sou eu que estou aqui para socorrer vocês. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, que nunca chega atrasado, que sempre chega na hora certa, no momento em que você clama por Ele, no momento em que você está na pior situação da sua vida. Você pode confiar que Ele não vai te deixar sozinho. O Senhor Jesus, eu creio que de onde Ele estava, Ele percebeu que os discípulos estavam em perigo, que eles precisavam de socorro. Como não tinha nenhuma embarcação por perto, então ele foi caminhando por cima das águas, mostrando para os discípulos que, através da fé, nós podemos caminhar também por sobre as águas,
nos momentos mais difíceis da nossa vida. Caminhar por cima das águas, mesmo o mar estando revoltado, mesmo o mar estando se levantando, as ondas se levantando. Mesmo assim, dava para caminhar por cima das águas. Foi isso que Jesus fez. Ele quis mostrar para os discípulos que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando surgem as tempestades, quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, pela fé no nome do Senhor, nós conseguiremos passar caminhando por cima das águas, por cima de toda aquela situação. Porque as águas não estavam calmas, as ondas estavam se levantando. Então, havia ali uma situação bastante difícil, bastante complicada. Mas Jesus mostrou para eles que, pela fé, poderiam também caminhar por sobre as águas. Então, a palavra de Deus diz: eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Glória a Deus. Só conseguiremos chegar no lugar que o Senhor tem preparado, no lugar que o Senhor foi preparar para a sua igreja, para o seu povo na face da terra, se nós estivermos com a nossa mente, com o nosso coração voltados inteiramente para Jesus Cristo. Só conseguiremos chegar se Jesus entrar na nossa vida. O ser humano só vai conseguir chegar ao lugar de descanso que o Senhor foi preparar, que ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 14, se o ser humano deixar Jesus Cristo entrar no seu barco, quer dizer, na sua vida. Deixar Jesus entrar no barco e caminhar juntamente conosco neste mar que às vezes se levanta com tanta fúria. Quando as ondas se levantam com tanta fúria, o vento também se levanta e às vezes a gente acha que não vai conseguir. Mas quando Jesus chega, tudo se acalma. O mar se acalma, as ondas se acalmam, o vento se acalma. E a palavra de Deus diz que depois que os discípulos receberam Jesus de boa mente, quer dizer, com alegria, em outra tradução fala, o barco logo chegou à terra, ao lugar para onde eles iam. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada, estamos navegando no mar desta vida. E só vamos conseguir chegar bem se nós deixarmos Jesus entrar no nosso barco, entrar na nossa vida. Eu não sei como está a sua situação, não sei como você está vivendo. Talvez você esteja enfrentando grandes tempestades. Talvez o mar esteja revolto para você. Mas eu quero dizer para você nesta noite, deixa Jesus entrar no seu barco. Deixe Jesus entrar na sua vida, dê lugar a Ele na sua vida. Receba Ele com alegria na sua vida, como os discípulos receberam Ele naquele barco. E a partir dali eles conseguiram chegar à cidade para onde eles estavam indo. E chegaram bem. Assim vai ser com todo ser humano. E dê lugar para Jesus entrar na sua vida, no seu coração, e navegar com eles por esse mar bravio que às vezes nós enfrentamos nesta vida. Mas nós vamos chegar, porque Jesus está conosco no nosso barco. Ele está conosco na nossa vida. E nós vamos chegar, com certeza, à Nova Jerusalém. Mas não desanime, não. Não desanime diante das lutas, diante das tempestades,
Diante das ondas que se levantam, a gente observa aí quando há assim, ameaça de tempestades muito fortes em cidades marítimas. Geralmente os repórteres falam que o mar entraria em ressaca, que haveria ondas de mais de 3 metros de altura. Imagine bem, mais de 3 metros de altura. E às vezes tem ondas que atingem mais de 5 metros de altura. Então aí nós observamos o quanto é difícil para alguém que está remando um barco enfrentar ondas tão altas, tão gigantescas. E às vezes na nossa vida as ondas se levantam também assim. Altas, altas. Mas o Deus que servimos é muito maior que as ondas. Louvado seja Deus. E nós conseguiremos chegar, em nome de Jesus. Porque quem está no nosso barco chama-se Jesus Cristo, o supremo Criador de todas as coisas. E Ele vai nos conduzir à nova Canaã celestial. Que Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração, tenha bom ânimo, não tenha medo. Eis que o Senhor falou para os discípulos: não temais, sou eu, glória a Deus, sou eu, não tenha medo, não tenha medo. É o Senhor que está no barco. Quando o Senhor está no barco, não precisa ter medo. Porque o Senhor com certeza vai guardar, vai livrar, vai proteger. Então tenha certeza de que você vai conseguir chegar. Em nome de Jesus Cristo. Tenha ânimo. Deixe o medo de lado. E tenha coragem para enfrentar as batalhas da vida. Tem dias que parece que tudo está calmo, tudo está sossegado. Como a costela. A costela tem dias que está, pela misericórdia de Deus, agitada. Tem horas que ela está calma, tem horas que ela está agitada. Assim também é a nossa vida. Às vezes está tudo calmo, de repente agita tudo. E você fica sem saber o que vai fazer. Mas nós temos um Deus que é vivo, que é poderoso, que é misericordioso, que nunca nos abandona. Todos podem nos abandonar, mas o nosso Deus não nos abandona. Isso é que é importante, isso é que é maravilhoso. Glória a Deus. De repente, Paulo, quando ele estava na prisão, ele se queixava porque todos os discípulos, aliás, todos os seus companheiros, todos os irmãos o haviam abandonado. Mas sempre Deus manda alguém. Sempre Deus enviava alguém para socorrer Paulo. De repente ele se achava sozinho, abandonado, desamparado pelos irmãos, desamparados pela igreja, mas o Senhor sempre enviava alguém. E eu sempre digo para vocês que o Senhor sempre envia anjos. Porque as pessoas que são realmente usadas por Deus, elas percebem a necessidade uns dos outros. E elas percebem quando o irmão está precisando de uma palavra, quando o irmão está precisando de uma ajuda, quando o irmão está passando por um período difícil. E elas querem socorrer e elas vão socorrer. Então com Paulo não foi diferente. Quando ele estava preso, a maioria abandonou ele. Mas Deus sempre enviou alguém. Ele fala muito de Epafrodito, um homem que não desamparou Paulo. Ele foi, ele procurou, ele andou, procurou até encontrar o lugar onde Paulo estava preso. E ainda levou donativos para Paulo. Ainda levou as coisas que ele sabia que Paulo necessitava, que lá na prisão não tinha. Então esse irmão levou. E é assim que Deus faz. Ele usa anjos. O nome de todos os que abandonaram Paulo não foi citado. Mas o nome de Epafrodito está lá.
Ele citou, ele falou que Deus enviou aquele irmão para socorrê-lo nas suas necessidades. E esse irmão não desamparou Paulo. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por esses irmãos que ainda existem. Apesar de estarmos vivendo num mundo do jeito que estamos vivendo, um mundo do jeito que está, onde o amor, como diz a palavra de Deus, está se esfriando, mas ainda tem irmãos que amam. Ainda tem servos de Deus que se lembram uns dos outros, que não se esquecem daqueles que conviveram com eles, daqueles que os ajudaram nos momentos que eles precisaram também. E eu louvo a Deus por isso, por cada pessoa que o Senhor tem usado, que o Senhor usou para me socorrer nos momentos mais difíceis. De repente o Senhor usa, nem é pessoas que você convive com elas o tempo todo, nem é pessoas que trabalham junto com você na igreja que você congrega. De repente ele usa de outra denominação, ele usa pessoas, às vezes, que nem estão caminhando na presença do Senhor, mas o Senhor usa aquela pessoa para te socorrer no momento que você mais precisa. Porque esse é o nosso Deus, o Deus que se compadece, o Deus que sabe e que conhece a necessidade de cada um de nós. E eu tenho certeza que Ele não vai te desamparar nos dias difíceis que você está vivendo, ou de repente você está até preocupado com os dias que você vai enfrentar. De repente você está passando por um momento de tribulação, um momento que você não sabe o que vai ser da sua vida. Mas olha, convide Jesus para entrar na sua vida. Dê lugar a Ele, no seu coração. E Ele vai controlar, Ele vai dominar tudo. E Ele vai usar pessoas para estar com você, pessoas para te ajudar, para te socorrer. Porque é assim que Jesus faz. Ele não nos deixa só. Ele não nos desampara. O salmista diz: pode meu pai, minha mãe me desamparar, mas o Senhor me acolherá. O Senhor vai me acolher. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E realmente é desse jeito. Porque geralmente quando você está no auge, quando as pessoas estão no auge da fama, eu vejo aí também a situação de muitos artistas, né, que viveram o auge da fama, em que eles eram muito bem tratados, em que eles eram muito bem alimentados, bem vestidos, tinham muito dinheiro guardado, tinha muito dinheiro à disposição deles, tanto os artistas como os jogadores de futebol, mas chega num tempo que eles passam por um período difícil, eles acabam perdendo, ou então eles acabam gastando de uma maneira errada, e chega um tempo na vida deles que eles não têm mais nada. Alguns passam a dormir na rua, porque não tem como pagar aluguel da casa, não tem como... às vezes a casa é tomada pelo banco, a casa onde eles moravam, e aí acabam tendo que viver nas ruas da cidade, como mendigos. Perderam tudo. Estão sem nada. E às vezes, quando acontece, quando você está no auge, você está bem, uma conta bancária recheada, não está te faltando nada, você tem para distribuir para os outros, não vai te faltar amigos. Todo mundo vai querer ser seu amigo quando você está no auge da fama, quando você está no auge do sucesso, quando você for o chefe, quando você for aquele que manda, aquele que desmanda. Todo mundo vai querer andar juntinho assim com você. Mas quando você está na pior situação, não conte com isso não. Não conte não, porque a maioria vai se afastar, igual aconteceu com Jó. No meio de tantas pessoas que conviveram com Jó, só apareceram para visitar Jó no momento em que ele mais precisava, em que a situação dele era a pior possível, 3 amigos. 3 amigos que foram lá para acusar Jó.
Eram 3 amigos, entre aspas, né? Porque foram lá para acusar Jó. Mas mesmo assim foram, né? Mesmo assim foram. Conversaram bastante com Jó, falaram bastante, culparam Jó de Jó estar passando por aquela situação. Então, sempre quando há uma situação difícil, alguém quer achar um culpado. E eles culparam o próprio Jó, porque Jó estava passando por aquela situação. Então, geralmente acontece isso nos momentos mais difíceis da vida das pessoas. Mas aqueles que andam com Deus, que andam na presença de Deus, geralmente eles recebem anjos. O Senhor envia anjos para socorrê-los, para ajudá-los, para abençoá-los. E eu louvo a Deus por esses homens e mulheres de Deus que Deus ainda pode contar com eles para socorrer o aflito, o necessitado e aquele que está prestes a, às vezes, dar cabo da própria vida porque não está suportando as lutas. Deus usa seus anjos. Graças a Deus. Por você que tem socorrido outro irmão, por você que tem levado uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, por você que tem orado, talvez você nem tenha ido, mas você tem orado. Então eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu sei que o Senhor se alegra com isso. Muitas vezes você não pode estar o tempo todo na casa dos irmãos, socorrendo, ajudando, né, a Costela. Faz como a Costela, ela fica assim de companhia comigo o tempo todo, né? Pintando e bordando, mas olha, só Jesus para ter dó. Às vezes eu tô assim meio quieta, ela vem, se encosta, começa a se encostar em mim, daí a pouco começa a roncar dormindo, mas tá ali junto, tá ali, unida ali, sabe? Aí eu fico meditando, eu falo assim, poxa vida, como Deus usa até os animais, né? Usa os animais, o Senhor usa os animais. Eles não sabem de nada, não sabem nada que se passa com você, mas não sei se eles percebem alguma coisa e eles querem fazer alguma coisa também. Às vezes ela senta assim perto, começa a lamber o rosto da gente, começa a lamber a cabeça, começa numa lambeção, quando ela vê que a gente está meio quieto, meio assim triste, ela quer de alguma maneira, ela quer fazer alguma coisa para a gente sair daquela situação. Nosso Deus é assim. Ele sempre vai fazer alguma coisa para te socorrer nos momentos mais difíceis da sua vida. Então se apegue a Ele, se agarre com Ele, não deixe Ele por nada, faça como Jacó fez. Quando Jacó lutou com o anjo que na verdade era o próprio Jesus. E o dia já estava amanhecendo, Jacó lutou com aquele anjo a noite toda. Ficou com a perna machucada, mas continuou lutando, porque ele queria ser abençoado, ele precisava ter o seu nome mudado. Ele não podia continuar com aquele nome de Jacó. Aquele nome era amaldiçoado, Jacó não queria aquele nome. Então, ele lutou com o anjo, porque ele queria que o anjo mudasse o nome dele. Então, o anjo falou, deixa eu ir embora, porque o dia já está raiando. Jacó falou, não te deixarei, enquanto tu não me abençoares. Glória a Deus. E aí foi o momento que o anjo o abençoou. E o anjo disse para ele, de hoje em diante, o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que lutar pela bênção de Deus, sabia? Tem que lutar. Se quiser a bênção de Deus, tem que lutar. Jacó foi aquela pessoa corajosa que lutou com o próprio
com o próprio Deus, porque ele queria a bênção. Então, se você quer a bênção, você tem que lutar. Ah, mas lutar como? Através da oração, do jejum, através da obediência à palavra de Deus, através de procurar cultuar a Deus, participar das orações, participar e também orar pela madrugada, orar durante o dia nos horários estratégicos. E eu sempre digo para vocês que existem os horários estratégicos para Deus, que é exatamente 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, 3 horas da tarde, porque é exatamente o horário em que os discípulos iam para o templo para orar, a oração da hora nona. Então existem horários que são estratégicos e que nós devemos estar aproveitando esses horários para estarmos orando. Glória a Deus, e com certeza o Senhor vai nos ouvir, vai nos responder. Se não pode ser nos horários estratégicos, que seja o horário que você puder, mas busque o Senhor e o Senhor vai te dar a vitória. Glória a Deus, nós vamos estar orando daqui a pouco. Você já pode estar colocando o seu nome na nossa oração, pode estar enviando o seu nome, seu pedido de oração para o nosso WhatsApp, que já já nós vamos estar orando. É só você se colocar na presença do Senhor juntamente conosco, porque nós não oramos sozinhos. Nós precisamos que você esteja orando juntamente conosco, para que o Senhor esteja também te abençoando, abençoando não só a nós, mas também a você. Glória a Deus. Então se coloque junto conosco na oração daqui a pouco, porque vamos estar orando e Deus vai estar te abençoando de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não sei se vai ter alguém hoje pedindo oração, porque eu acho que já deve estar todo mundo dormindo. Mas nós vamos daqui a pouco estar orando. Nós vamos estar orando na certeza de que o Senhor vai estar nos abençoando. Mas você pode também nos ajudar se inscrevendo no nosso canal no YouTube. E ao se inscrever, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando de que estamos ao vivo. E você vai poder orar juntamente conosco, vai poder meditar na palavra do Senhor juntamente conosco. Nós estamos também pelo Face, estamos pelo Instagram, estamos também pelo TikTok. Você também pode estar entrando, nos ajudando a alcançar mais pontos. Precisamos da sua assistência lá no TikTok. Esteja fazendo isso e você vai estar nos abençoando. E Deus vai te abençoar muito mais. Não se esqueça também, você que pode nos ajudar nessa transmissão, porque temos alguns gastos. Você pode estar também usando a nossa chave Pix, que você vai encontrar na descrição do vídeo. Você pode usar a nossa chave Pix, o QR Code ou o Superchat. E assim você vai nos ajudar a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. E o projeto que nós temos, nós não esquecemos. Eu creio que o Senhor também não esqueceu do projeto que temos. E eu gostaria que você também, que puder nos ajudar neste projeto, que você esteja enviando também a sua doação, só que você coloque no nosso WhatsApp a doação que é para ajudar na manutenção da live e a doação que é para nos ajudar no projeto. E o Senhor é aquele que vai te recompensar, que vai te abençoar, porque nós vamos estar orando por você, orando pelo seu meio de vida, seu trabalho, e pela sua casa, e pela sua família. E com certeza o Senhor vai estar te abençoando de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Jacinto pede oração. Jacinto não. Está escrito Titia Nezuco. Ela pede oração para Jacinta, que está internada. Jacinta. Glória a Deus.
Vamos estar colocando aqui na nossa oração o nome da Jacinta. Vamos estar orando por ela. Helena pede oração por sua vida, por seus filhos Wesley, Everson, Kevin, Thaís. Helena. E ela pede oração por uma causa na justiça e também pede oração para a vida financeira e pede uma palavra. Glória a Deus. Vamos estar orando, Helena. O Senhor com certeza vai estar te abençoando, te dando a bênção e a vitória que você precisa. Vou te dar a palavra para ela. Desfaço as tuas transgressões. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44, ou Luciana. É Luciana, né? Lucelena. Isaías 44, versículo 22, que saiu para você. Mas leia Isaías 44 tudinho e você vai entender melhor, viu, Lucelena? E o Senhor é aquele que desfaz as nossas transgressões. E ele diz, torna-te para mim, porque eu te remi. Quer dizer, o Senhor nos comprou com seu sangue ali na cruz do Calvário. Então, volte-se para o Senhor, busque a Ele. Não sei como é que você está, como é que está a sua vida com Deus, mas se coloque na presença de Deus o mais que você puder e tenha certeza que o nosso Deus é fiel e é poderoso para te dar vitória. Glória a Deus. André Dantas pede palavra. André. Ele pede, deixa eu ver. Você está pedindo sua palavra. Que Deus te abençoe, André, que Deus guarde. Só isso. Proteja a sua vida, sua casa, sua família. A palavra que saiu para você está na carta de Tiago, o capítulo 4, o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Leia o capítulo 4 de Tiago, viu, André? Leia o capítulo 4 e o Senhor com certeza vai falar mais alto ao seu coração. Mas é aquela situação. Se sujeite a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Faça a vontade de Deus e resista ao diabo. Não ceda às tentações do adversário. Não ceda, porque se você fizer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, andar conforme a palavra de Deus e resistir, quer dizer, não dar lugar ao diabo, não fazer a vontade dele, mas sim fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que ele, o próprio adversário, fugirá. Ele vai fugir de você, porque ele vai ver que ele não vai ter chance na sua vida. Tiago, capítulo 4, André. E Deus está falando para mim, André, que você precisa ter bastante vigilância, tá? Para você vigiar bastante, bastante prudência. Seja prudente, seja uma pessoa que vigia antes de falar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa. Ore a Deus primeiro, vigia naquilo que você for falar ou aquilo que você vai fazer. Ele também pede, o André Dantas, ele pede oração pro André, que é irmão gêmeos dele. Ué, 2 André? É o irmão dele, gêmeos. Ele pede oração para ele e pro irmão dele, gêmeos. Ah, tá. O Enio Miranda, ele pede oração pelo relacionamento dele com a Camila e por a sua família, pois ele não aguenta mais ficar longe dela e nem do seu filho Samuel. Ele pede a justiça de Deus. Amém, Enio. Vamos estar orando, viu? Vamos crer que o Senhor vai estar te socorrendo, te ajudando, em nome de Jesus. Quando eu estudava no primário, tinha um colega que chamava Enio.
Pessoa que estava inquieta está dormindo agora. Chega até a roncar, estão vendo? Essa é a costela, gente. Olha só Deus, viu? Tá roncando já, roncando. Ela falou assim, ó. Não, a senhora tirou uma palavra para Andréia. É para Andréia. E o irmão dela é André. Ah, tá. Mas eu tirei nesse nome aqui, mas é o versículo que saiu e é a palavra, né, para ela, então. Porque eu não a vi, não sabia que era ela, mas é a palavra que saiu, que é para ela. O Enio pede uma palavra. O Enio também quer uma palavra? Eu não tirei pro Enio? Não, ele não pediu, agora vai pedir. Glória a Deus, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Viu, Enio? Êxodo capítulo 15, versículo 2. Leia Êxodo capítulo 15 e o Senhor vai continuar falando ao seu coração. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Então creia no poder desse Deus maravilhoso e misericordioso. Nós vamos estar orando. Você pode pegar seu copo com uma água, peça de roupa, documento, o que você desejar colocar diante de Deus. E nós vamos estar orando. Mas você pode também estar compartilhando com outras pessoas esta live, compartilhando com aqueles que não conseguem entrar no YouTube, compartilhe com aqueles que conseguem entrar no Face, no TikTok, e Deus vai estar assim te abençoando, fazendo de você um missionário para estar divulgando as nossas lives para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos estar orando então por cada pedido de oração, por cada vida cujos nomes aqui está. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por cada vida cujos nomes aqui está. Por todos aqueles, meu Pai, que estão nesse momento conosco, que estão orando juntamente conosco, porque nós não oramos sozinhos. Todos aqueles que precisam da nossa oração, nós estamos orando junto com eles. E temos certeza de que o Senhor está visitando agora, está tocando na raiz da doença, está tocando no problema, tocando na situação, está repreendendo a enfermidade, está destruindo a força do mal. Em nome de Jesus, visita agora, Senhor. Dai forças àqueles que estão sem forças, levanta aqueles que estão caídos no caminho, desperta, meu Deus, aqueles que dormem, dai saúde àqueles que estão enfermos. Cura, meu Pai, cura pela tua misericórdia e pela tua bondade. Entra nesses lares, Pai, nessas famílias que pediram a nossa oração e aqueles cujos nomes aqui já estão. Faz uma grande obra, Pai, em cada lar, em cada família aqui representados. Confirma a bênção, confirma a vitória, abre as portas que estiverem fechadas. Derrama, Pai, a bênção, a vitória que este povo precisa. Nós oramos também pelos documentos, pelos papéis, pelos processos na justiça, os processos de aposentadoria, de auxílio-doença. Meu Deus, coloca as tuas mãos, faz sair essa aposentadoria, faz sair, meu Pai, esses processos, dai ganho de causa aos teus servos. Tem compaixão, coloca as tuas mãos e faça a obra. Faz a tua obra também no Brasil, faz a tua obra, meu Pai, em toda a situação que está acontecendo no Brasil. Toma em tuas mãos, Senhor, peleja, meu Pai, pelas autoridades constituídas do Brasil, pelas autoridades eclesiásticas. Faz uma grande obra, Pai, nessa nação. Envia um grande reavivamento espiritual. Opera com teu poder nas igrejas evangélicas, em cada denominação evangélica. Manifesta-te, ó Deus, realiza a grande obra. Envia o reavivamento espiritual para o Brasil. Manifesta o teu poder de cura, de milagres, na vida de todos aqueles que participarem dessa transmissão. Dai a bênção e a vitória que cada um precisa. Entra nos lares, Pai, faz uma obra gloriosa
nas famílias. Nós repreendemos as contendas, as intrigas, toda a confusão, toda a desunião, toda a discórdia no lar, na família, entre a esposa e o esposo, entre os filhos, meu pai, e os pais. Nós repreendemos todo espírito de contenda, todo espírito de briga, de confusão, de destruição, todo demônio assassino que estiver atuando. Senhor, queima, destrua pelo teu poder. Dai vitória à tua igreja na terra, Pai. Dai vitória ao teu povo. Ajuda o teu povo, ajuda esse irmão, meu Pai, que quer ficar perto da família dele. Entra com providência, meu Pai, prepara caminho seguro para ele e para sua família. Opera, Deus, em nome de Jesus. Nós te suplicamos e colocamos tudo em tuas mãos, te agradecendo pela tua presença, te agradecendo pela tua bênção, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Meu Deus, nós te rogamos e desde agora nós te agradecemos. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor te conceda uma noite abençoada e um dia bastante abençoado na presença desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso, e que toda tempestade, em nome de Jesus, já está vencida pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.